Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, é domingo, é o dia do Senhor. Eu quero convidar você a não faltar à Santa Missa. Procura aí a catedral, a basílica, a paróquia, a comunidade, o lugar onde vai ter missa. Vá à missa e reze por mim, que eu rezarei também por você, tá bom? Essa reflexão do evangelho de hoje ensina, não substitui a homilia da Santa Missa. Você pode até assistir antes para poder, ajudar a refletir e iluminar melhor a sua reflexão, porém não substitui. Então vai lá na missa, participa, celebra com muito amor. Hoje a igreja está celebrando o 29º domingo do tempo comum. 29º domingo do tempo comum. Abra a sua Bíblia e acompanha comigo o evangelho de hoje. Tem duas possibilidades, o mais longo e o mais curto. Eu vou ler o mais curto, Marcos capítulo 10, do versículo 42 até o versículo 45. Marcos capítulo 10, do versículo 42 até o versículo 45, que diz assim: Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações oprimem os grandes e as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu recomendo que depois você possa ler todo o Evangelho, a parte longa também, mas hoje eu queria que você parasse nesse versículo específico que Jesus diz, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E se o Mestre e Senhor faz isso, como é que nós, seus discípulos, queremos fazer diferente? A nossa vida, ela precisa ser um ponto de contradição no mundo. É como aqueles peixes que nadam contra a maré para poder ir desovar lá em cima. Por quê? Porque a espécie precisa que eles façam esse esforço de nadar contra a maré. É complicado, porque hoje em dia parece que aquilo que era valor virou um desvalor. Aquilo que parece que era certo, parece que agora é errado, é ofensivo. Às vezes quando eu vou fazer algum batismo, celebrar algum batismo, eu sempre digo, me irrita o fato de, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ter que ler uma placa, ter que fazer uma lei, e ler uma placa para poder fazer coisas que são óbvias. O respeito. Eu não devo ter, eu vou ler essa lei, porque lendo essa lei eu não vou ser racista. Eu não vou ser preconceituoso. Eu vou precisar ler essa placa para poder dar o lugar a uma pessoa idosa, para poder dar preferência a uma pessoa que tem uma deficiência. Eu vou ler uma placa para poder dar lugar a uma pessoa grávida dentro de um ônibus, dentro de um metrô. Pois lá em casa, lá no meu interior, o meu pai, que é analfabeto, minha mãe, que é dona de casa, me ensinaram isso desde criança. Graças a Deus. Mas hoje não. Para poder fazer o óbvio, que é respeitar o outro, respeitar também a condição do outro, ter empatia, ter alteridade, altruísmo, eu preciso fazer uma lei e ler uma placa, porque senão eu não faço. Isso é absurdo. Então hoje Jesus está dizendo, entre vocês não pode ser assim. Entre vocês, pelo menos vocês que se dizem cristãos, meus seguidores, não pode ser assim. Ou seja, nós temos que dar gosto. Jesus falou, vocês são sal da terra e luz do mundo.
Então, porque todo mundo faz. Não, o cristão é convidado a fazer diferente. Porque todo mundo se vinga. Não, nem todo. O cristão deve perdoar. Porque a gente tem que se preocupar só com a gente e acumular. Não, a gente precisa aprender a condividir, a compartilhar. Porque eu rezo quando eu quiser. Todo mundo faz assim. Não, a gente tem um compromisso, a missa dominical, a gente precisa rezar todos os dias. Jesus disse: pedi, receberei, batei, vos será aberto, buscar, encontrareis. Enfim, nós cristãos somos chamados a fazer diferente. E não é porque nós somos os melhores, mas porque nós seguimos a Jesus. E Ele fez isso. Ele fez isso. Veja, na última ceia, quando o Mestre e Senhor, que deveria ser servido, ele se levanta, ele se despoja, né, do manto, ali, sinal de autoridade, coloca um avental, pega uma jarra, uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E quando termina, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e eu sou, de fato. Mas eu vos lavei os pés, agora façam a mesma coisa. Então, a autoridade que nós temos como discípulos e missionários de Jesus é a autoridade do amar e servir, do lavar os pés uns dos outros. Isso é fácil, Frei? Não é. Nós gostamos de ser servidos, nós gostamos de ser o centro do mundo, né, na nossa egolatria. No entanto, o nosso Mestre, ele veio, como diz São Paulo, e viveu essa kenosis, esse rebaixamento. Jesus viveu isso. E por que a gente gosta, né, mesmo como cristãos, de contradizer isso? Eu lembro bem que uma das disciplinas, Teologia da Evangelização, um professor meu, que era francês, ele falava sobre essa necessidade de a gente ser um sinal, um diferencial no mundo. A gente olha, por exemplo, para a vida de Madre Teresa. Foi um grande diferencial na história. A vida de Santa Teresinha, a vida do Beato Carla Cutz, a vida de São Francisco de Santa Clara, foi um diferencial no mundo. Então nós somos convidados a ser isso, a realmente ser sal da terra e luz do mundo, a ser fermento na massa. Peçamos o Espírito Santo, nesse mês missionário, que a gente assuma a missão que Deus nos deu. É fácil, Frei? Não é, mas nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.